Nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor, no livro do profeta Ageu. Então eu convido a todos que estão aqui, e você que se encontra no seu lar, para que possam abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do verso de número 12. Para você que tem tido dificuldade em abrir em Ageu, procura aí o Evangelho de Mateus e volta algumas páginas e você encontrará o livro de Ageu. Ageu capítulo 1, versos de número 12 ao 15. Domingo passado nós aprendemos o texto de Ageu, capítulo 1, versos de 1 ao 7. Hoje pela manhã nós ouvimos o nosso seminarista Renan, nesse texto do versículo 12 ao 14. Então nós estamos tendo a dinâmica de pregarmos o mesmo texto, para nós atendermos o público que vem pela parte da manhã, e assim passa a ficar impedido de vir à noite, e para nós atendermos vocês que estão aqui à noite também. Então você que tem nos acompanhado pela internet, o meu desejo, a minha oração é que todos sejam abençoados pela palavra do Senhor. Ageu capítulo 1, versículos 12 ao 15, diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a sua palavra foi lida, e somente o teu Espírito Santo pode despertar o nosso coração para praticarmos a tua palavra. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm ouvido a tua palavra, mas não têm escutado a tua palavra. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm deixado as suas palavras entrarem num ouvido e saírem no outro, e não têm permitido com que desçam para o coração. Mas a partir do momento que o teu Espírito Santo ministra o nosso coração, a partir do momento que o teu Espírito Santo prepara o nosso coração, deixando como terra fértil, o próprio Espírito Santo coloca a semente certa nesse coração, e a partir daí, o nosso coração, a nossa vida frutificará a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que todos que ouvirem a tua palavra nesta noite, possam escutar com o coração a tua palavra e possam frutificar a semelhança dos discípulos que o Senhor Jesus escolheu. Abençoa esse tempo,
em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus falou com o seu povo por intermédio do profeta Ageu, no momento onde esse povo não priorizava as coisas de Deus. Num tempo onde o povo escolhido de Deus dava uma atenção maior para a construção das suas casas, seus palácios, seus interesses próprios, em detrimento de um desprezo em relação à casa do Senhor. Esse povo que foi escolhido por Deus, esse povo que foi salvo por Deus, esse povo que foi levado para a Babilônia debaixo da permissão de Deus, por causa dos pecados desse mesmo povo, após 70 anos, volta para Jerusalém, e eles têm uma missão de reconstruir o templo do Senhor. E após construir, ou após lançarem esses alicerces, esse povo começa a experimentar de um desânimo. Esse povo começa a priorizar as suas próprias coisas, como eu já disse, em detrimento da casa do Senhor. Talvez por egoísmo, talvez por interesse próprio, talvez por não querer se interessar pelas coisas de Deus, talvez por entender que as coisas de Deus não são algo para serem vistas como prioritário na nossa vida. Esse povo começou a esquecer da missão que Deus tinha para ele e se dedicou às suas próprias construções. E Deus levanta o profeta Ageu, e o significado deste nome é festivo, ou festival, ou festa, exatamente porque Ageu nasceu num dia de festa. Então Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta, Deus chama o profeta exatamente para compartilhar a palavra de exortação para com este povo que já tinha desprezado a obra do Senhor. E talvez essa realidade é a nossa realidade. Talvez o desejo do coração desse povo é o desejo do nosso coração. O fato é que eles não deixaram de acreditar em Deus. O fato é que eles não tinham uma mensagem de que Deus não existe, como temos muitas mensagens em nossos dias. Mas o fato é que mesmo sabendo que Deus existe, mesmo dizendo que acreditava em Deus, esse povo desprezava a missão que Deus tinha para ele. E talvez é a nossa realidade. Nós cremos em Deus, sabemos que Deus existe, fazemos as nossas orações, conversamos com Deus Todo-Poderoso, mas não temos a dimensão da missão que Ele tem para nós. E assim a gente consegue e vai construindo as nossas próprias vidas, construindo os nossos próprios sonhos e planos, e deixando aquilo que Deus tem de lado. E Deus precisa levantar pessoas para nos exortarem, para falarem ao nosso coração, para dizerem para nós como igreja, que nós precisamos saber o que realmente é ser igreja, e ser igreja é exatamente participar daquilo que Deus tem para nós como povo, que Deus tem para nós como família, que Deus tem para nós como igreja. Nós não fomos chamados apenas para adorarmos a Deus, embora nós nascemos para isso, nós existimos para isso, mas nós fomos chamados por Deus para participarmos de uma missão que Ele já iniciou nesta terra. Mas muitas vezes não é isso que acontece no nosso coração e na nossa vida como povo. Mas o profeta Ageu, chamado por Deus, exortou esse povo, falou para este povo: por acaso é tempo de vós construírem casas para vocês, enquanto a casa do Senhor permanece destruída?
Será que é tempo de nós construirmos coisas para nós, enquanto a obra do Senhor tem sido esquecida, desprezada, desvalorizada? Será que esse é o tempo de nós pensarmos somente em nós, nos nossos interesses? Será que é tempo de nós vivermos voltado para o nosso egoísmo? Será que é tempo de nós vivermos para nós e esquecermos daquele que nos chamou, daquele que nos salvou, daquele que nos criou, daquele que tem nos encorajado dia após dia? Que a palavra do Senhor possa trazer uma transformação genuína para o nosso coração nesta noite. Da mesma forma que levou uma transformação genuína para o povo de Israel, há 700 anos mais ou menos antes de Cristo. E após esse povo receber a palavra por parte de Ageu, esse povo começa a provar de uma mudança. E a primeira mudança é que Deus causou um arrependimento na vida do povo. Observem comigo o verso de número 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O interessante é que houve uma transformação geral naquele momento. Houve uma transformação em todo o povo naquele momento, naquele instante. O texto diz que Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, isto é, o governador civil, isto é, o sumo sacerdote, o religioso, e todo o povo atenderam à voz do Senhor. Todo o povo percebeu que realmente estava se dedicando para os seus próprios interesses, e a partir do momento que a palavra de Deus foi até esse povo por intermédio de Ageu, o texto diz que eles atenderam à voz do Senhor. Eles aceitaram a voz do Senhor, eles se arrependeram daquela vida que eles estavam levando. Algo interessante, quando nós falamos de arrependimento, nós precisamos fazer uma observação, pois arrependimento não é só aquela sensação sentimental, não é apenas aquele sentimento que a gente sente, nossa, realmente eu errei, nossa, realmente a palavra falou comigo, eu preciso consertar o meu coração, mas depois passa 2 dias, esse sentimento já se foi. Mas o arrependimento tratado nesse texto é um arrependimento de mudança de vida, não é um arrependimento sentimental, não é um arrependimento que abrange sentimentos, embora nós podemos ter essa sensação e sentirmos esse sentimento sim, mas o texto está nos trazendo que precisa ter uma mudança, precisa ter uma prática, precisa realmente se deparar com a vida que até então não honra o nome de Deus e passar a honrar o nome do Senhor. Aqui diz que Zorobabel, Josué e o resto do povo atenderam à voz do Senhor. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O povo que teme diante do Senhor é um povo que trabalha para o Senhor. Um povo que teme diante do Senhor é um povo que coloca a mão na massa para aquilo que Deus deseja fazer na história da humanidade. Esse povo estava desanimado, esse povo já tinha perdido a esperança de reconstruir o templo do Senhor, um lugar onde Deus manifestava a sua presença. Esse povo já tinha perdido o interesse,
Mas a palavra de Deus, por intermédio de Ageu, foi exatamente para que esse povo voltasse, para que esse povo se arrependesse, para que esse povo realmente priorizasse as coisas de Deus. Quantas coisas ruins aconteceram nesta pandemia, não é verdade? Mas quantas reflexões nós podemos tirar dessa pandemia? Quantas coisas que estavam escondidas na nossa vida e no nosso coração, mas Deus trouxe através das reflexões para o nosso coração, para nós valorizarmos mais o vivermos em família, para nós valorizarmos mais o vivermos como igreja, para nós valorizarmos mais uma viagem para visitar um ente querido, coisas que nós ficamos impedidos de fazer nesse tempo. Mas Deus tem nos ensinado, e Deus tem nos chamado para um arrependimento. E a palavra de Deus, por intermédio de Ageu, foi exatamente para que esse povo se arrependesse. E o povo, a começar por Zorobabel, Josué e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor. Que você saia daqui nesta noite, recebendo essa palavra, e falando para a sua família: a partir de hoje, eu quero priorizar as coisas de Deus. Eu quero priorizar aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe por que muitas vezes nós somos insatisfeitos com aquilo que nós temos? Porque nós colocamos o nosso coração naquilo que nós temos. Sabe por que mesmo ganhando muito dinheiro, a gente não consegue ser satisfeito com a questão financeira? É porque nós colocamos o nosso coração no dinheiro. Sabe por que o nosso coração prova de uma insatisfação? Porque o nosso coração tem sido colocado em coisas e não no Deus Todo-Poderoso. É por isso que Deus, no texto anterior, confronta aquele povo. Vocês vão semear e não vão colher. Vocês vão ter uma vida de insatisfação, porque vocês estão cuidando das suas coisas, mas esquecendo daquilo que eu pretendo que vocês façam. O povo literalmente tinha deixado o templo do Senhor destruído e construindo suas próprias casas. Mas aqui, eles se arrependeram. O verso de número 12 mostra para nós que todo o povo atendeu à voz do Senhor e temeu diante do Deus Todo-Poderoso. A primeira palavra, arrependimento. Precisamos nos arrepender por não priorizarmos Deus e nem as coisas de Deus. Precisamos nos arrepender, pois nós queremos construir um reino e não queremos participar do reino que já foi inaugurado nesta terra. Precisamos nos arrepender, porque nós colocamos o nosso coração nas nossas próprias coisas e causas, mas não colocamos o nosso coração nas coisas de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que existe a sua palavra, e a sua palavra vem para nos exortar, para nós nos arrependermos e priorizarmos as coisas de Deus. E esse povo, no versículo de número 12, se arrependeu. Mas o verso de número 13 nos ensina, quando diz assim: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Ageu, ou foi até o profeta Ageu. E qual foi a palavra do Senhor para Ageu e consequentemente para o povo? Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus prometeu a sua presença para a reconstrução do templo por parte do povo. Deus prometeu que estaria com eles. Eles não estariam sozinhos. Nós, como povo de Deus, como família de Deus, como comunidade de Deus, nós temos que ter planos e sonhos para esta cidade. Deus tem reconstruído
o reino dele nesta cidade, e ele deseja reconstruir a partir de nós, a partir da igreja, a partir dos salvos, a partir dos escolhidos, a partir dos seus servos. E Deus vai construir o reino dele nessa cidade de Boa Esperança, seja com você ou sem você. Mas a promessa para aqueles que aceitam a palavra de Deus, para aqueles que fazem parte da história de Deus, para aqueles que querem participar da missão de Deus, é que Deus estará conosco, pois a palavra diz: eu sou convosco, diz o Senhor. Essa mesma palavra Deus falou para Josué, quando Moisés tinha acabado de morrer, e Moisés era o líder do povo de Israel, um povo que murmurava, que questionava, um povo que via os milagres de Deus, mas um povo que sabia só murmurar, e Moisés liderando aquele povo, Moisés sendo paciente para com aquele povo, mas Moisés é morto, e Josué, um menino que auxiliava Moisés, agora é responsável por liderar o povo, e Josué estava com o coração amedrontado, e Deus fala com Josué dizendo: não temas e nem te espantes, pois eu estou contigo. É a presença de Deus que nos motiva, é a presença de Deus que nos encoraja, é a presença de Deus que nos faz pessoas destemidas, é a presença de Deus que nos faz confrontarmos pessoas que não querem participar do reino dele, nesta cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo. Nós precisamos parar de ter um olhar romântico para com a obra de Deus, pois pessoas se levantarão, isso é fato. Mas quando nós temos a promessa de que Deus está conosco, o nosso coração é encorajado a continuar, a perseverar. O nosso coração é encorajado a fazer aquilo que Deus deseja fazer. Vocês conhecem a história de Neemias? Foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. E quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, 3 amigos, entre aspas, chegaram para Neemias. Ou melhor, mandaram um mensageiro para Neemias, dizendo para Neemias encontrar com aqueles 3. Só que eles estavam mal intencionados. Eles queriam que Neemias abortasse a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Só que Neemias reenvia o mensageiro dizendo: fala para eles que eu tenho uma grande obra para fazer, de modo que eu não poderei parar. Neemias não deu atenção para aqueles 3 amigos, Sanbalat, Tobias e Gesem, pessoas que queriam interromper a missão de Deus, pessoas que queriam interromper a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Deus nos chama para nós sermos pessoas encorajadas, para nós sermos pessoas dispostas, para nós sermos pessoas que participam daquilo que Ele já tem feito na história, pois a promessa dEle para cada um de nós é que eu sou convosco, diz o Senhor. Mas levando para o Novo Testamento, essa promessa também foi proferida por boca de Jesus para com seus discípulos, quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não vou parar, porque Jesus está comigo. Nós não podemos parar, porque Jesus está conosco. Nós não podemos desistir, porque Jesus está aqui. Jesus está presente. Jesus se faz presente, Jesus manifesta a sua presença. Talvez você está desanimado nesta noite, cansado, em crise, abatido. Talvez você tenha pensado em cuidar somente das suas coisas. Eu quero dizer para você que está aqui e para você que está em casa, a única forma de nós sermos satisfeitos é quando nós participamos das coisas que Deus tem para nós, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus vai acrescentar riquezas, Deus pode fazer isso. Um conceito de bênção no Antigo Testamento é exatamente tudo isso que o coração humano deseja.
Deus abençoava o seu povo dando terras. Deus abençoava o seu povo dando prosperidade, mandando chuva no momento certo, fazendo com que o povo plantasse e colhesse. Deus abençoava esse povo em todas as áreas. Mas nós somos chamados para participarmos daquilo que Deus já está fazendo. Abra seu coração para aquilo que Deus está falando com você. Deixa a palavra do Senhor te animar, te encorajar, fazer com que você se sinta cada vez mais encorajado por essa promessa. Eu sou convosco, diz o Senhor. Pois se essa promessa não nos encorajar, nada mais nos encorajará. Eu sou convosco, diz o Senhor. Deus está presente comigo e com você, nessa missão que Ele mesmo deu para cada um de nós. Mas o texto continua nos ensinando, versículo 14, diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Não durou nem um mês para esse povo ser despertado. E o versículo diz que o Senhor despertou tanto Zorobabel, quanto Josué, quanto o povo que estava presente. Deus tem despertado a sua igreja. Deus tem despertado aqueles que Ele mesmo escolheu. Deus despertou-os para que eles construíssem o templo do Senhor. E o texto diz que eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A partir do momento que Deus desperta, tanto o governador civil, quanto o religioso, quanto todo o povo, eles vão, se põem ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Deus tem despertado o nosso coração. Deus tem despertado a sua igreja. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus, que chamou os seus discípulos, Ele também encorajou os seus discípulos, despertou o coração daqueles discípulos. E o texto em Mateus capítulo 4 diz que imediatamente os discípulos partiram para seguir Jesus. Eles deixaram suas redes, eles deixaram a pesca, eles deixaram o seu trabalho e imediatamente seguiram a pessoa de Jesus. Isso foi uma experiência deles. Você não precisa deixar o seu trabalho. Mas o que nós não podemos fazer é deixar a obra de Deus por causa das nossas próprias coisas. Pois assim nós encontraremos insatisfação na vida. Pois a satisfação só é possível quando nós trabalhamos para Deus, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus na história da humanidade. Deus despertou o espírito de Zorobabel, e que Deus possa despertar o nosso espírito nesta noite, para nós participarmos da obra que o Senhor mesmo iniciou. Deus tem despertado você? Saia do comodismo, saia do desânimo, saia dessa apatia, saia desse desejo de eu vou à igreja aos domingos somente para eu não ter aquele senso de culpa. Saia disso, se envolva com as coisas de Deus. Nós temos talentos, habilidades, dons que podem ser usados para a glória do Senhor, mas para isso Deus precisa nos despertar cada vez mais para nós participarmos daquilo que Ele tem feito
na história da humanidade. Nós estamos comemorando o mês das missões. E dia 12 agora, a gente comemora o dia que um missionário norte-americano, conhecido como Ashelbel Green Simonton, ou Simonton, chegou ao Brasil, dia 12 de agosto de 1859. Ele deixou os Estados Unidos e veio no Brasil. E aqui no Brasil, ele participou daquilo que Deus já tinha iniciado em solo brasileiro. Ele abriu mão da sua vida. Ele abriu mão de construir uma história lá no país dele. E veio construir uma história aqui no Brasil. Mas ele veio para participar de uma história que é maior do que ele. A história de Deus. A história que Deus tinha para a vida dele. E a partir dele, fundou o presbiterianismo em solo brasileiro. E hoje nós estamos aqui, comemorando o mês das missões. Mas o mesmo Deus que despertou aquele missionário norte-americano, Ele pode despertar o meu e o seu coração nesta noite. E que Deus possa fazer isso. Esse Deus que está presente conosco. Esse Deus que é o Emanuel, Deus presente. Na parte da manhã, o Renan falou sobre o Deus Emanuel, esse Deus que se faz presente na nossa vida por intermédio de Jesus. E Jesus, quando nasceu, ele teve um dos nomes de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos passando por essa pandemia. Já são 5 meses de pandemia. Muitas lutas, dificuldades, impedimentos. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus se faz presente na nossa vida. E se você está aqui hoje com saúde, talvez com o coração alegre, é porque Deus tem cuidado de você. Mas se você está com o coração triste, desanimado, Deus pode ministrar o seu coração nesta noite e fazer com que você se sinta encorajado e encorajada pela palavra dele. Deus levantou o profeta Ageu para que o povo voltasse a ter prioridade nas coisas de Deus. E que por intermédio da palavra, você e eu tenhamos prioridade nas coisas do Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Fala com o Senhor. Você que está em casa, faça a sua oração para com Deus. Deus te salvou. Talvez você já jogou a toalha. Talvez você já desistiu das coisas de Deus. Talvez até hoje você priorizou tantas coisas e aquilo que é de Deus deixou de lado. E no seu coração existe uma insatisfação de vida. Mas nesta noite Deus pode despertar o seu coração.
Nesta noite, Deus pode fazer com que você atenda à voz dEle. Deus tem uma história linda e maravilhosa para cada um de nós. Volta para o Senhor. Volta o seu coração para o Senhor. Você tem dons, talentos, habilidades e não deseja usar na obra do Senhor. Por tantos motivos. Eu estou cansado ou cansada, eu já trabalhei muito, vou dar oportunidade para os mais novos, eu já fiz tanto por essa igreja, eu quero apenas ouvir a palavra, e você tem enterrado os seus dons e talentos. Mas Deus deseja investir no reino dEle tudo aquilo que você tem. Deus não é um ser tirano. Deus não é alguém que deseja tirar as coisas de você. Deus não precisa de nada que você tem. Não precisa ficar com medo de aproximar de Deus, pensando que Deus vai tirar tudo de mim. Não, Deus só tira de você aquilo que não faz bem para você. Mas Deus deseja que você participe da obra dEle. O reino de Deus já foi plantado nesta cidade. E o que nós devemos fazer como igreja é apenas continuar, participar daquilo que Ele já fez e tem feito. Senhor Deus, traz o desejo de priorizarmos o Senhor para o nosso coração nesta noite. Nós passamos meses difíceis, passamos meses com o nosso coração triste, por não cultuar o Senhor de forma presencial. Mas agora as coisas estão normalizando, pelo menos na nossa realidade aqui. E eu peço que, quando todo esse momento de pandemia acabar, o Senhor possa levantar um povo forte, um povo de coragem, um povo disposto, um povo que vai participar da reconstrução do Teu reino nesta cidade. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, pois nós pensamos na nossa família, nós pensamos no nosso dinheiro, nós pensamos em adquirir cada vez mais, nós pensamos no nosso conforto, nós pensamos no nosso comodismo, nós pensamos em nós, muitas vezes. E é por isso que nós pedimos perdão ao Senhor, pois nós queremos viver para o Senhor e dizermos como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive em mim, e sim Cristo. Que o Senhor Jesus viva em nós. Abençoa a tua igreja aqui reunida. Abençoe as famílias que estão conectadas. Abençoe-nos como povo e que possamos atender a Tua voz, a liderança desta igreja, e assim todo o povo que pertence a esta igreja,
que possamos atender a Tua voz e evidenciarmos o arrependimento na vida prática. Eu oro e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, nós vamos ter uma palavra de oração pelos nossos missionários, mas hoje nós oraremos pelo reverendo Marcos Antônio Sobral e seu filho. Eles são de Pernambuco e nós temos um panfleto aqui com a foto dos dois. Creio que vocês receberam, ou muitos do que aqui estão receberam. Então nós vamos orar pelo reverendo Marcos Antônio. Acho que não está projetado aqui, mas será projetado daqui a pouco. Então nós oraremos pelo reverendo Marcos Antônio. E nós temos uma outra missionária, mas essa missionária, por motivo de perseguição, não pode ter sua imagem pública. Então nós não falaremos nem o nome dela, mas Deus a conhece. Então nós oraremos pela missionária que está em território que prova de perseguição. Vamos orar por ela e também vamos orar pelo reverendo Marcos Antônio. Vamos colocar de pé para nós fazermos esta oração em nome de Jesus. Vou pedir o Renan que venha aqui à frente e possa fazer a oração aqui na frente para nós. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer primeiramente pela oportunidade que nós temos de nos achegar até o Senhor em oração. É muito bom porque o Senhor nos permite, mesmo com a nossa condição de pecadores, mas ainda assim o Senhor nos dá essa permissão, esse privilégio de podermos colocar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos e a vida de muitas pessoas diante do Senhor, tendo a confiança que o Senhor é aquele que é o soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e é o soberano que tem o controle sobre elas. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado também porque o Senhor tem nos despertado de maneira pessoal e como igreja também a sermos pessoas mais missionárias, que levam do seu amor, que levam da sua palavra para essa cidade, para o trabalho, para a escola, e que o Senhor continue fazendo isso com o nosso coração, nos despertando cada vez mais a sermos pessoas que realmente cumprem a missão que o Senhor tem designado a nós. E no nome de Jesus, agora de maneira especial, eu gostaria de orar, Senhor, pelo reverendo Marcos Antônio, pelo seu filho, que estão ali na sua obra, que estão ali de forma ativa, Senhor, pregando o Evangelho. E nós pedimos, no nome santo de Jesus, que o Senhor esteja guardando eles, que o Senhor esteja fortalecendo e usando de maneira poderosa, Senhor, esse pastor que o Senhor designou, o filho dele, toda essa família, para que a cidade que eles estão, para qualquer lugar que eles colocarem ali a sola dos pés, possam ser impactados pelo seu nome, pela sua palavra, e que o seu nome seja glorificado ali. Mas abençoe a vida deles, Senhor. O sustente, Senhor, financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente, e que eles possam continuar firmes aí na sua obra e na sua missão. Eu peço também, Senhor, por essa missionária, Deus, que sequer pode ter a sua imagem aí revelada por conta da perseguição que ela sofre. Nós imaginamos e pensamos que isso deve ser muito difícil, Senhor, muito complicado, muito ali duro realmente, Senhor, por todas as coisas que envolve. Mas nós sabemos, Senhor, que apesar talvez do medo, apesar das dificuldades, apesar das questões que envolvem
esse tipo de missão, o Senhor é maior que tudo isso. O Senhor é um Deus que supera todas essas coisas. O Senhor é um Deus que venceu a morte ali. Então nós agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está com essa moça. E nós pedimos também que o Senhor continue a sustentando, a fortalecendo, a dando coragem, Senhor, para enfrentar tudo que ela precisa enfrentar. E que no nome de Jesus, Senhor, através da vida dela, ela sendo um instrumento poderoso nas suas mãos, o lugar que ela estiver possa provar da sua doce palavra e da sua doce presença, Senhor. No nome de Jesus, cuida dela, da família, leva consolo, leva força, e que no nome de Jesus, tanto ela, quanto o reverendo Marcos e todos os outros missionários que estão espalhados aí pelo mundo, possam se sentir fortalecidos com a tua presença, com o teu amor, entendendo aquilo que nós ouvimos hoje, que o Senhor Jesus é aquele que estará conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado, Senhor, e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós já vamos encerrar o nosso culto, mas antes de fazer a oração final, parabéns a todos os papais presentes, parabéns também a todos os papais conectados. Deus abençoe a vida de vocês, derramando graça, paz, saúde física, espiritual, e que vocês continuem à luz do nosso exemplo maior, que é o nosso Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, sendo pais, cheio de compaixão. Nós lemos inicialmente o Salmo de número 103, versículo 13, que assim como o pai terreno se compadece dos seus filhos, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, se compadece de nós. À luz deste versículo, vamos cada vez mais revelar compaixão para com os nossos filhos. Então eu estarei orando por esse dia, Dia dos Pais, encerrando o nosso culto. Louvado seja o Senhor pela vida daqueles que estão conectados conosco nesta noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E você que ainda não adquiriu o seu convite da feijoada, adquira até quinta-feira. Nós faremos neste domingo agora a feijoada missionária. Todo o recurso será destinado para as missões, exatamente pelo fato de ser um mês das missões. Vamos orar e assim a gente encerra o nosso culto ao Senhor. Como eu fiz domingo passado, eu não irei até a porta para cumprimentá-los. Chegará o dia onde nós poderemos nos cumprimentar, mas enquanto isso, vamos ter cautela, cuidado, vamos seguir todo o protocolo e as recomendações. Vamos orar e assim a gente encerra. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo de culto. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua compaixão sobre nós. Obrigado pelo Dia dos Pais. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor, como nosso Pai, supre sempre a ausência de um pai terreno, que é a minha e a realidade de muitos que aqui estão. Mas nós nos apegamos no Senhor Deus e agradecemos também pelos pais presentes, por aqueles que têm pais terrenos ainda. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor os abençoe em todas as áreas, na física, mental, emocional, financeira e espiritualmente falando. Pai, em nome de Jesus, cuida desses homens, faça deles cada vez mais pais cheios de compaixão, de amor para com seus filhos, e que possam ensinar muitas coisas sim, mas possam ensinar a tua palavra para os seus filhos. Eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Oro também, Pai, agradecendo por esse tempo que passamos aqui, por esse término de culto, onde nós vamos para os nossos lares e agradecemos porque nós temos um lar para te adorar, para te bendizer e para nós também ficarmos, permanecermos cada vez mais. A tua bênção sobre cada um de nós.
E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Deus o Filho e o consolo do Deus Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana na presença de Jesus.